E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bora para mais um vídeo do XRP no Decryptobase. E se eu te dissesse que o preço que você vê no gráfico do XRP não é o preço real, que enquanto você acompanha candle, notícia e análise técnica, o jogo já pode ter sido decidido fora do mercado comum. Tem analista dizendo que o XRP não está sendo precificado pelo varejo, mas por instituições globais, bancos centrais e organizações que não aparecem no TradingViews. Então, se isso for verdade, então o preço atual pode ser apenas uma ilusão temporária, enquanto decisões muito maiores já estão sendo tomadas longe dos nossos olhos. É exatamente por isso que esse assunto deixou tanta gente desconfortável, porque depois que você considera essa possibilidade, olhar para o mercado do mesmo jeito simplesmente não dá mais. E se isso já bagunçou a sua cabeça, então faz o seguinte agora, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha esse vídeo, porque o que vem a seguir não é para quem só reage ao mercado, é para quem quer entender o jogo antes da maioria perceber que ele mudou. Tudo começa com a narrativa de que o preço do XRP já teria sido definido por órgãos regulatórios internacionais. Ela soou como algo impossível e irresistível ao mesmo tempo. A ideia de que bancos centrais e organizações globais poderiam ter alinhado o valor futuro de um ativo digital mexe com tudo o que acreditamos sobre oferta e demanda. Afinal, se isso fosse verdade, o mercado não estaria precificando o XRP de forma errada? Ou pior, estaríamos todos jogando um jogo cujo regras reais ainda não foram reveladas? O que muita gente ignora é que o XRP nunca foi pensado apenas como um ativo especulativo. Desde o início, ele foi projetado para resolver um problema real, a lentidão e custo absurdo de transferências internacionais, liquidação quase instantânea, uso como ativo ponte, eficiência operacional. É exatamente por isso que ele aparece repetidamente em decisões sobre infraestrutura financeira global. Não porque alguém quer inflar o preço, mas porque ele se encaixa como uma peça funcional em um sistema muito maior. Na matéria, nós vemos que pesquisador, o preço do XRP foi definido pelo BIS, pelo WEF e bancos centrais. Nós vemos aqui na matéria que, em publicação recente, o pesquisador e investidor de criptomoedas CryptoTank apresenta uma interpretação abrangente de como o XRP pode se encaixar no sistema financeiro global em evolução, com base em uma estrutura visual detalhada que conecta órgãos reguladores internacionais, padrões bancários e redes blockchain. A publicação argumenta que as principais instituições globais já determinaram o papel do XRP e os mecanismos que moldarão a futura valorização. Segundo o CryptoTank, a incerteza que persiste não é só se o XRP será utilizado em larga escala, mas sim como seu preço será definido e quando a aprovação formal será concedida. Então aqui nós vemos todo esse mapa dessa infraestrutura de remodelamento das finanças globais e aqui está, né, o XRP. Abaixo aqui nós vemos que as imagens anexadas à publicação mostram a rede de organizações internacionais, incluindo o Banco das Compensações Internacionais, que é o BIS, o Fundo Monetário Internacional, o Fórum Econômico Mundial e órgãos de padronização como a ISO e a SWIFT. A apresentação da CryptoTank conecta essas instituições às regras bancárias da Basileia Terceira, às classificações de níveis de capital e aos requisitos de liquidez. Dentro dessa estrutura, os ativos digitais e os instrumentos tokenizados serão retratados como componentes de futura infraestrutura de liquidação, em vez de instrumentos especulativos. Abaixo nós vemos XRP, interoperabilidade e conceitos de lastro em ativos. Nós vemos que o material visual também associa o XRP a camadas de interoperabilidade, juntamente com redes como Stellar, Algorand e XDC. cada uma mostrada em relações a caso de uso institucional e industriais específicos. Nós vemos que o XRP é especialmente posicionado como um ativo ponte dentro desse sistema, destinado a
facilitar a transferência de valor em larga escala, em vez de seu uso em pagamentos do varejo. Nós vemos aqui que a relevância do XRP não é impulsionada pela dinâmica das negociações do mercado, mas sim pela sua aparente prontidão para integração em sistemas de liquidação institucionais regidos por padrões internacionais. Mas ao final da matéria nós vemos que o CryptoTank ele conclui que a clareza sobre essa questão está próxima e que implica que os próximos desenvolvimentos revelarão se o preço do XRP será ajustado gradualmente ao longo do tempo ou redefinido em um nível que reflita seu papel institucional proposto. A publicação sugere que esse resultado é iminente e retrata a futura valorização do XRP como resultado de ações políticas e não de forças de mercado. Aqui acontece a virada mais importante dessa história. Quando alguém diz que o preço do XRP já foi decidido, talvez não esteja falando de um número específico, mas de algo mais profundo. O papel que esse ativo teria dentro do sistema financeiro do futuro. Porque se instituições enxergam o XRP como uma engrenagem essencial para movimentar trilhões de dólares, então o preço atual simplesmente não reflete essa função. O mercado ele estaria olhando para o XRP como aposta, enquanto outros o observam como infraestrutura. E se essa virada de chaves já começou a fazer sentido para você, então já se inscreve no canal, deixa lá compartilhar esse vídeo agora, porque quem entende essa diferença antes do mercado costuma sair na frente quando o resto ainda está em dúvida. E é justamente aqui que surgiu o cálculo que deixou todo mundo em choque. O XRP poderia ultrapassar 6 mil dólares por unidade em um cenário extremamente raro neste caso. É um cenário diferente de tudo que nós já vemos, não como promessa, mas como exercício teórico. Se a oferta fosse drasticamente menor e se o XRP fosse responsável por liquidar volumes gigantescos de dinheiro global, o preço por unidade precisaria ser muito mais alto para sustentar o sistema. Não é sobre vai acontecer amanhã, é sobre entender a matemática por trás da função. Na matéria nós vemos o preço do XRP pode ultrapassar os 6 mil dólares por unidade nesse cenário raro. Nós vemos aqui abaixo que uma análise recente examinou como o preço do XRP mudaria se a oferta circulante do token fosse equivalente à oferta atual do Bitcoin. Os resultados sugerem que nessas condições o XRP poderia atingir uma valorização de 4 dígitos por token. Desde o seu lançamento há mais de 13 anos, o XRP tem figurado consistentemente entre as 5 principais criptomoedas. Apesar da sua longevidade, a capitalização de mercado e o preço por token do XRP permanecem muito abaixo do Bitcoin, a primeira e maior criptomoeda. Historicamente, o XRP ocasionalmente se aproximou da capitalização de mercado do Bitcoin, mas essa diferença aumentou significativamente nos últimos anos. Para contextualizar, no final de dezembro de 2014, o Bitcoin tinha uma capitalização de mercado de 4,3 bilhões, enquanto o XRP estava em 736 milhões, o que significa que o Bitcoin era aproximadamente 5 vezes maior. No início de janeiro de 2018, o valor do mercado do Bitcoin havia atingido 276 bilhões, em comparação com os 130 bilhões do XRP, uma proporção de aproximadamente 2,1. Hoje, no entanto, a capitalização de mercado do XRP é de 123 bilhões, enquanto o Bitcoin cresceu para 1,8 trilhões, tornando-se 14,5 vezes maior do que o XRP. Abaixo nós vemos que alguns analistas da comunidade XRP argumentaram que o processo da SEC, iniciado em dezembro de 2020, restringiu significativamente o crescimento do XRP. A disputa legal que levou à execução da criptomoeda de diversas bolsas americanas é frequentemente citada como um dos principais motivos pelos quais o XRP não acompanhou a alta
alta de 2021, limitando a sua capacidade a seguir o crescimento de mercado em geral. Consequentemente, o XRP ele está sendo negociado atualmente em torno de $2,10, bem abaixo do preço do Bitcoin de $93 mil, que ultrapassou sua máxima anterior de dezembro de 2027 de 19.666. Para explorar o impacto teórico da redução de oferta, os analistas calcularam o preço do XRP assumindo que a capitalização de mercado permanecesse em 123 bilhões, que é a capitalização de mercado atual, né? Ainda assim, sua oferta circulante era equivalente à do Bitcoin, com 19,97 bilhões de tokens. Nesse cenário, o preço de um único token XRP subiria para aproximadamente $6.194, refletindo um aumento de 294.000% em relação ao seu preço de negociação atual. Ou seja, o que eles estão dizendo aqui é que se o XRP não tivesse passado por processos, não tivesse sido travado por anos pela SEC, o preço do XRP, obviamente, poderia ser muito maior do que é hoje, mas para alcançar, no caso, a valorização de $6 mil, as queimas teriam que ser maiores, né? É o que diz aqui, né? Que isso demonstra como a oferta influencia diretamente a valorização do token. Reduzir a oferta em circulação, mantendo a capitalização de mercado, exigiria um aumento proporcional no preço do token. Nós sabemos que o XRP Ledger, ele queima tokens, né? Mas ele não queima agressivamente a fim de impulsionar o preço no momento. Porém, não obstante, essa análise destaca o substancial potencial de valorização teórica que o XRP poderia experimentar sobre um modelo de oferta circulante reduzida, proporcionando uma perspectiva clara sobre a relação entre a escassez do token e o seu valor de mercado. E é por isso que muitos se perdem. Narrativas sensacionalistas surgem porque existe um vazio de entendimento. Algumas pessoas ouvem preço pré-definido e acreditam em atalhos mágicos. Outros rejeitam tudo como teoria de conspiração. Ambas erram. O ponto não é acreditar cegamente nem descartar tudo, mas aprender a observar sinais reais, integração bancária, testes de infraestrutura, movimentos regulatórios, adoção institucional progressiva. A verdadeira descoberta aqui é simples e poderosa. O preço não vem antes da função, ele vem depois. Se o XRP continuar sendo tratado como um ativo especulativo, seu valor seguirá essa lógica. Mas se ele se tornar parte ativa da engrenagem financeira global, o mercado ele será forçado a reavaliar completamente seu valor. E isso não acontece de um dia para o outro, acontece silenciosamente. Agora, olhando para o gráfico diário do XRP, o contexto técnico começa a conversar diretamente com a narrativa. O preço trabalha atualmente na região dos $2,15 após um impulso forte que rompeu a antiga linha de tendência de baixa. Esse rompimento não foi aleatório, ele veio acompanhado de fechamento acima das médias móveis exponenciais de 9 e de 20 períodos, com a média curta já posicionada acima da média longa, que é sinal clássico de retomada de força compradora no curto prazo. A região entre $2,05 e $2 atua como suporte imediato, exatamente onde o preço respeitou a média de 20 períodos após a correção. Abaixo disso, o próximo suporte relevante aparece na faixa de $1,96. Enquanto isso, resistências claras surgem em $2,24 e depois na região dos $2,52, o topo recente do movimento. No RSI, o ativo trabalha acima dos 50 pontos, com inclinação positiva, mostrando que o momentum segue construtivo sem ainda entrar em zona de sobrecompra. Isso sugere continuação ou consolidação saudável e não exaustão. Tecnicamente, a tendência de curto prazo já virou para alta e enquanto o preço se mantiver acima da média de 20 períodos, o controle segue na mão dos compradores.
No fim das contas, o mais sensacionalista dessa história não é o XRP a $6.000, nem a ideia de um preço secreto, é a possibilidade de que o sistema financeiro esteja sendo redesenhado diante dos nossos olhos, enquanto a maioria ainda discute apenas gráfico de curto prazo. O XRP, ele não precisa chegar a milhares de dólares para provar seu valor, mas entender o papel que ele pode desempenhar pode mudar completamente a forma como você enxerga esse mercado. E a pergunta final não é quanto ele vai valer, mas se você vai perceber o que está acontecendo antes ou depois que o jogo já tiver mudado. E se você quer continuar recebendo esse tipo de conteúdo sem maquiagem, sem filtro, direto ao ponto, então se inscreve no canal, deixa o like, compartilha esse vídeo, porque entender o jogo antes da maioria é o que separa quem fica para trás de quem realmente aproveita as grandes mudanças. E eu ficando por aqui, bons negócios e paz.